abração para você ligado no Portal de Bahia, cidade de Salvador, IAT, Instituto Anísio Teixeira, com Rafaela Paiva, para falar um pouquinho sobre o Comitê Baiano de Educação Integral, que precisa ser muito mais que integral, a gente tem dito que precisa ser integrada, né, para além da palavra. E ela fala com relação aos desafios os mais diversos, agora a BNCC posta aí, currículo sendo discutido, né, e ela pode falar com propriedade com relação a este encontro que acontece aqui, neste momento, no IAT, Instituto Anísio Teixeira de Salvador. Um abraço, boa tarde ao vivo. Boa tarde, tudo bem? Bom, meu nome é Rafaela, eu sou historiadora, doutora em educação e estou nessa reunião agora, né, aqui do Comitê Territorial Baiano de Educação Integral, né, com o objetivo de trabalhar o tema da educação socioemocional, né. A gente está fazendo essa reunião, que é uma reunião formativa com especialmente o público jovem desse comitê. O objetivo é discutir quais são as bases conceituais e metodológicas da educação socioemocional, como é que ela se relaciona com todos os nossos marcos legais mais recentes, em especial a BNCC, né, como que a gente pode considerar a inclusão, né, dessas competências socioemocionais entre as 10 competências gerais da BNCC como um avanço dentro dessa legislação, é importante mencionar isso, né, e a gente está discutindo basicamente como que isso é importante para o próprio conceito de educação integral, né, por que formar o indivíduo multidimensional, formar o indivíduo para o fortalecimento da democracia, né, para o fortalecimento, né, da educação para a diversidade, que abrace as diferenças, uma educação inclusiva, passa necessariamente pela forma como a gente lida com as nossas emoções e com as emoções dos outros. Questões postas na legislação, mas a BNCC, a base, trouxe à tona a discussão da necessidade de fazer valer o que já está posto. Tudo isso já está posto em leis das mais diversas, mas a educação me parece que em algum momento ela fica alheia por uma série de questões, pela concepção que o profissional tem sobre a educação, pela formação que ele tem, pelo entendimento que ele tem e pelas questões estruturais também, como nós falamos de mobilidade, porque as escolas precisam de fato de melhorar a questão estrutural também, né? Sim, com certeza. E quando a gente pensa na educação, em todos os desafios que a gente enfrenta, quem está no cotidiano escolar, né, a gente pensa que esses desafios, eles não são de ordem apenas de estrutura física, nem são desafios apenas de ordem de conhecimento cognitivo, né? Todas essas legislações mais recentes, né, que você mencionou, que eu mencionei, são também um retrato dessa transformação no paradigma educacional, né? Quando a gente passa a pensar a educação e a escola como modelo hegemônico educacional, como um espaço, né, que precisa reconhecer a sua função de ensinar a viver em sociedade. E a gente não consegue construir uma sociedade menos violenta, mais inclusiva, mais justa, mais democrática, sem pensar nessas dimensões do subjetivo também, do indivíduo, né? Quer dizer, porque a forma como eu me sinto, as emoções que eu sinto e a forma como eu lido com essas emoções, sejam as minhas, sejam as dos outros, impacta na forma como eu me comunico, na forma como eu me relaciono comigo e com o outro. E esse impacto, né, ele age diretamente nos índices de violência, né? No caso de um ambiente escolar, quando a gente ensina e aprende a lidar melhor com as nossas emoções, a gente consegue diminuir o nível de violência daquele ambiente e, obviamente, tornar aquele ambiente um ambiente mais propício para o processo de ensino-aprendizagem. Tanto impactam como também refletem o ambiente no qual você está inserido, né? Exatamente, porque a escola não está apartada da sociedade. A escola é esse microcosmos que necessariamente precisa lidar com todos os desafios, né, sociais, inclusive a violência, que muitas vezes no ambiente escolar, né, ela passa pelos casos de bullying, de violência doméstica, de uso e abuso de drogas. São todas formas de pensar a violência como estrutura e não como casos isolados. Porque se a gente pensa nos desafios de violência que a gente enfrenta na escola como casos isolados, o mais provável é que a gente fique apagando incêndio nas escolas. Rafaela, no momento do século XXI, a gente fala em humanização no atendimento, no tratamento, se fala muito na saúde com relação a essa humanização, mas dizer que ainda há necessidade de tratar de forma humanizada na educação, me parece que a gente está ainda na idade da pedra lascada, nos primórdios, né? Parece que a gente está todo o tempo discutindo o básico, mas a gente também precisa entender que essa transformação, que é uma transformação de uma concepção, né, educacional, da forma como a gente pensa a escola e pensa a educação, é uma transformação relativamente recente. Então, falar em educação socioemocional, falar na função, reconhecer como a escola ela ensina também a viver em sociedade e reproduz muitas vezes os protocolos de sociabilidade que são violentos, né? Quando a gente reconhece a função da escola em relação à disseminação desses protocolos, a gente, ao mesmo tempo, está reconhecendo o potencial que ela tem para transformar essa forma como a gente vive e se relaciona com os outros, conosco e com os outros. Quer dizer, quando a escola ela passa a reconhecer, né, essa função,
né, de ensinar a viver no coletivo, na comunidade, né, ela consegue objetivar metas, estratégias, né, tudo aquilo que implica na construção de fato, uma estrutura que funcione, né, e que alcance esse propósito. Claro, tudo só vai acontecer a partir do momento em que o profissional conseguir conquistar aquele que está do outro lado, que é o estudante, né, que é o aluno. É um processo de conquista que tem que ser constante. Não dá para antecipar o ensino-aprendizagem com relação em detrimento desse conquistar, né? Exato. Né? Não tem como. Na verdade, a gente não pode negligenciar, né, as dimensões do subjetivo, como a gente chama, né, até para não perpetuar, né, uma visão da escola e uma visão do ensino, né, tradicional que pensa o estudante como um indivíduo sem saberes, sem conhecimentos, sem uma carga, um conjunto, né, de valores, de comportamentos, de cultura, né, do seu ambiente, do seu contexto, que tem muito a ensinar também, né? Então, quando a gente pensa no ser humano, né, no indivíduo e no aluno, como essa pessoa que precisa ser respeitada nas suas diferenças, precisa, né, ter o seu espaço, ser valorizada, ser reconhecida, né, precisa ter essas necessidades básicas, né, da nossa espécie social, né, precisa ter essas necessidades atendidas, a gente passa necessariamente a falar sobre educação socioemocional. Para finalizar esse bate-papo aqui ao vivo para o portal ondimbahia.com.br, no IAT Instituto Anísio Teixeira, fala na importância desse comitê, o Comitê Baiano de Educação Territorial Integral e Integrada, que tem ganho corpo cada vez mais, é claro que de cima para baixo, de forma horizontal, às vezes, as políticas públicas têm cortado um pouco desses direitos e a discussão precisa ser sempre horizontal e nunca vertical, mas infelizmente, em alguns momentos, é preciso perder para ganhar um pouco mais à frente. Me parece que o comitê se fortalece também nesses momentos, né? Com certeza. Na verdade, a gente fica muito feliz e aproveita essa oportunidade para agradecer, né, a essa participação. Eu represento aqui a Inteligência Relacional, que é uma organização que já desenvolve educação socioemocional no Brasil há 10 anos. A gente está em todo o território nacional com essas parcerias. E eu agradeço essa participação formativa, né, na reunião do comitê. Agradeço especialmente para a pessoa da Cláudia, né, que fez esse convite para a gente. É muito bom dialogar sobre isso. E é muito bom, né, saber que a Bahia está discutindo isso, né, estruturalmente. E é muito importante dar visibilidade para isso também, né, que todos os municípios, né, em todo o território baiano e em todo o território nacional, né, venha a entender que isso, por mais que seja também, né, uma necessidade, uma obrigação, né, dos nossos marcos legais mais recentes, mas é, acima de tudo, um tema muito importante na educação, do qual a gente não pode se furtar, né, sob pena da gente estar lidando com os mesmos desafios todos os tempos e reinventando a roda sempre. Um abraço, obrigado. Muito obrigada.